Prevenção de doenças. O Plano Aberto de hoje fala sobre os métodos contraceptivos disponíveis no mercado. Greve dos professores da UFOP completa 2 meses. Prefeitura de Mariana promove cadastro para o estacionamento rotativo da cidade. E hoje é dia de você conferir as opções culturais para curtir o fim de semana na região. Olá! Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, quase metade da população admite não usar a camisinha durante a relação sexual. A camisinha ainda continua sendo o método mais seguro para se evitar a gravidez e para se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. Mas existem vários outros métodos contraceptivos disponíveis no mercado. E essa variedade costuma causar dúvidas. Qual o melhor método? Qual o mais seguro? E o mais indicado? A repórter Águida Martins conversou com uma ginecologista e traz as respostas. O uso de métodos contraceptivos é a medida mais eficiente para prevenir uma gravidez indesejada. Além disso, alguns métodos protegem de doenças sexualmente transmissíveis. E para falar sobre o assunto, eu converso com a ginecologista doutora Silvia Martinez. Doutora, primeiramente, como escolher um método? Quais são os principais tipos? Não é uma tarefa muito fácil. Se a gente pensar que todos os métodos falham, todos têm efeitos colaterais, todos têm complicações, todos têm contraindicações e todos custam caro. Então, a gente não pode dar garantias, mas o que a gente pode dizer é que se não usar nenhum, vai falhar mais, tem mais efeito colateral, tem mais complicação, tem mais possibilidade de arrependimento e custa mais caro ainda. Vamos também lembrar que se a Constituição diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, no caso, o município tem que estabelecer na sua política pública de saúde as condições para que todos os cidadãos, sem exceção, todos os cidadãos, tenham acesso universal às informações e garantido acesso a todos os métodos contraceptivos, que sejam os métodos hormonais, que aí é a pílula, é a injeção, é a pílula do dia seguinte, é o adesivo, é o implante, é o DIU medicado, enfim, tem milhares deles, né? Ou os métodos de barreira, que são o DIU, que são o diafragma, a camisinha, que tem o benefício ainda de proteger de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive existe a camisinha feminina, né? E também os métodos cirúrgicos, que são a ligadura de trompa e a vasectomia no caso do homem. E doutora, com relação à pílula, é muito utilizada pelas mulheres. Quais os principais efeitos colaterais dela? Olha, nós temos que ficar atento para a possibilidade de fenômenos vasomotores, que, por exemplo, enxaqueca, cãibra, peso nas pernas, isso pode significar que a gente esteja enfrentando um risco de uma tromboembolia, por exemplo. Eu acho delicado falar assim, porque a gente pode despertar nas pessoas uma paranoia, e aí todo mundo que toma a pílula vai me ouvir falar isso na televisão e vai entrar todo mundo em pânico. Então, eu acho que a gente volta àquela proposta anterior de qualquer pessoa que for procurar qualquer método, que ela seja bem avaliada antes, que ela tenha participação, esteja consciente da escolha e que essa escolha dela seja bem acompanhada depois. E, doutora, quais as orientações de uso para a pílula do dia seguinte? Olha, é um método emergencial. Isso não pode ser usado de forma rotineira, porque é uma dose muito grande de hormônio que pode ter algum dano no equilíbrio hormonal da pessoa. Doutora, quais os métodos para o homem? Existem os métodos de barreira,
né? Você sabe que a camisinha, inclusive, existe uma legislação, ela tem que ser oferecida, ela está no caixa de todos os estabelecimentos comerciais, isso não é à toa. E ela é oferecida gratuitamente em todos os postos de saúde. E tem o método cirúrgico, que também é, teoricamente, um método irreversível, mas pode falhar. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre aqui à disposição no que eu puder contribuir. Ok. E os procedimentos cirúrgicos são oferecidos pelo SUS, que também distribui gratuitamente camisinha e pílulas, entre outros métodos. Para ter mais informações sobre o assunto, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Estão abertas as inscrições para o cadastro do cartão de gratuidade do estacionamento rotativo em Mariana, voltado para idosos a partir dos 60 anos e portadores de deficiência. Para realizar o cadastro é preciso levar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. E no caso de pessoas com deficiência, o laudo que justifica alguma necessidade especial. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, que fica na Praça da Estação, número 1, no centro. O cartão possui validade de 5 anos, com possibilidade de renovação. Em caso de irregularidades, ele poderá ser recolhido pela Guarda Municipal. As inscrições não têm data limite. Caso uma pessoa não autorizada estacione nas vagas preferenciais, será cobrada uma multa no valor de R$ 55,20. Confira agora com Felipe Barbosa as opções culturais que separamos para você curtir o seu fim de semana na região. É isso aí, Vitor. Separamos opções para todos os gostos do fim de semana na região. A exposição de telas do artista plástico Marcos Castro está aberta no Museu Casa dos Contos. As obras em acrílico retratam temas e costumes da cultura popular nas vibrantes cores do expressionismo. A exposição é gratuita e pode ser visitada de terça a domingo, de 10 da manhã às 5 da tarde. Até o dia 23 de setembro, o Cine Vila Rica traz uma amostra de sucessos do cinema inspirados em obras literárias. No sábado, será exibido às 6 da tarde o Alto da Compadecida. Já no domingo, é a vez dos filmes A Culpa é das Estrelas e Memórias de uma Geisha. As exibições acontecem às 6 da tarde e às 8h15 da noite. E no domingo será realizada a 7ª edição do Festival Cultural de Miguel Burnier. O evento acontece no distrito de Miguel Burnier, que fica a 40 quilômetros de Ouro Preto. A programação inclui apresentações musicais, oficinas, exposições, teatro e gastronomia. No nosso blog você confere a programação completa do festival e outras atrações culturais da região. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Na próxima segunda, dia 14, os docentes da UFOP vão se reunir mais uma vez para decidir se continuam ou não a greve. Já são mais de 60 dias parados. Veja o que o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto falou sobre a paralisação. Nós estamos entrando numa crise profunda, não só do ponto de vista político, como do ponto de vista econômico. Isso também claro e transparente, as famílias estão percebendo, os trabalhadores estão percebendo, os empresários estão percebendo, os banqueiros estão percebendo. Então, como nós somos parte de uma classe trabalhadora, nós vivemos do trabalho, então nós precisamos entrar nessa crise da melhor maneira, no sentido de que garanta que aquilo que a gente faz tem o mínimo de condições de ser feito, em termos de condições de trabalho, e também do ponto de vista de remuneração, enfim, as condições para que a gente possa, ao longo dessa crise, não ir perdendo direitos e, enfim, sair dessa crise muito pior do que a gente está entrando. Então, é esse que é o objetivo, é isso que vai ter que ser discutido, como é que nós vamos nos armar para enfrentar essa crise. A Assembleia dos Professores vai acontecer às 2 da tarde no ginásio da UFOP, no campus Morro do Cruzeiro. Os grevistas reivindicam melhores condições de trabalho, defendem o caráter público da universidade, reestruturação da carreira docente e reajuste salarial de 27,3%. E a greve dos técnico-administrativos da UFOP também não tem data para o fim. Os servidores reivindicam o mesmo ajuste salarial dos professores, 27,3%. Até agora, as negociações com o governo federal não andaram e setores essenciais da universidade estão parados há mais de 100 dias. E a gente fica por aqui. Para você, um bom fim de semana e até segunda.